Salve, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui uma série de vídeos onde o professor Arlindo explica os gráficos que existem no livro do Yoga das Três Energias. Essa série de vídeos vai compor uma playlist para ser acessada com as devidas elucidações sobre esses gráficos, né? Então, está iniciada a série dos gráficos das três energias com suas explicações. Posteriormente, vai ser feito um livro gráfico dessas três energias com essas gravuras e as explicações relacionadas a elas. Perfeito, Alex. Só para te dizer, quando você fala, eu estou no volume máximo aqui, mas a sua voz é meio baixa. Não sei se você tem muita distância do seu microfone. O Fábio, quando fala, eu ouço muito bem. Fala, Fábio. Som. O som do Fábio, o Fábio está sem som. Microfone. Ah, estava sem som, perdão. Tá. Saudações a todos. Vocês estão me ouvindo bem? A voz do Fábio é muito mais alta que a sua, só para você saber, Alex, ok? A gente não quer perder você, né? Não, você não precisa ficar com o nariz colado no microfone o tempo todo. Porque esse computador ele é fraco de som mesmo. Ah, entendi. Ele não é muito bom, não. Até a reprodução de som dele é baixa, eu uso caixinhas de som. Entendi. Então tá, então vamos lá, para a gente não perder o jogo da Champions League depois. A gente vai começar com o Tamatras, né? Uhum. Então a ideia é a gente cobrir esse pôster, né? Como é que você chamou mesmo, Alex? Gravura. Essa gravura das três energias, né? Pôster número 2. Justo? Ok. Está picotando muito a sua voz. A minha voz? Tá Pode ser que seja a sua conexão, viu, Alex? Aqui parece que está estável. Eu estava ouvindo na Agar-bem. Talvez seja, porque eu notei que a conexão do Alex estava picotando também, quando ele estava falando antes. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. A explicação do segundo gráfico apresentado na Yoga das Três Energias. Esse foi um título, muito provavelmente, a contribuição do Fábio. As tamatras, a relação dos elementos com os órgãos de ação e de percepção. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu vou precisar da colaboração de você, Alex, e do Fábio, para a gente, juntos, né, conseguir elucidar e tirar proveito o máximo possível de todas essas ilustrações coloridas, né, simbólicas, da mensagem, né, daquilo que o James Schwartz queria passar, né? Convenir se diz? É convenir uma palavra certa? Veicular. Ele queria transmitir. Transmitir, obrigado, transmitir. Então, o Tamatras é a relação dos elementos com os órgãos de ação e de percepção. Na última gráfico, nós vimos os Tamatras dão outro ponto de ângulo, de perspectiva, né? Que como eles se desenvolviam, né? Aqui é mais ele em relação aos órgãos sensoriais, né? E os órgãos, em outras palavras, os órgãos de ação e os órgãos de percepção. O código de cores deixa claro que funções e órgãos evoluem a partir de cada guna. Então, funções, nesse caso, são as funções sensoriais, né? A recepção, né? Os órgãos de recepção, os nossos órgãos sensoriais que recebem, né, os estímulos do campo, né, os objetos do campo, né? Então, esse posto, ele quer elucidar o fato do relacionamento entre as três energias e as formações dos 5 elementos e os 5 elementos, o modo que eles desenvolvem
os órgãos de recepção e os órgãos de ação, né? Então, esse é o objetivo desse pôster, dessa gravura, né? Como nós dizemos. Tamas macrocósmicos primordiais. Por exemplo, tamas macrocósmicos primordiais, a lágrima negra no corpo causal, né? Então, aqui nós temos o corpo causal. Então, vamos fazendo uma retrospectiva aqui, sempre aqui é dividindo, né? Dividindo o universo aparente, né? Seja do ponto de vista macrocósmico como microcósmico, né? Aqui, na verdade, é mais do ponto de vista macrocósmico, apesar de que, no final das contas, ele apresenta aqui o relacionamento, né, dessas energias, dos 5 elementos e a formação dos órgãos sensoriais e os órgãos de ação do aspecto microcósmico do universo chamado o Jiva, né? O Jiva é aquele que tem a capacidade de experienciar, experimentar, ouvir, sentir, tocar, cheirar, etc., através do seu aparato, né? A construção corpo-mente, com os órgãos de percepção e de ação, né? Isso é que faz do Jiva uma entidade que experiencia e conhece o campo, né? E transaciona com o campo, interage com o campo. Então, nessa faixa inicial aqui, a gente vê, tem o Om, que é o símbolo do ser, a consciência, a existência plena. Aí a gente tem a faixa, a linha do Maya. A partir dessa faixa, as energias, elas se manifestam, né? Na verdade, elas se manifestam como Maya. Como Maya, Maya nada mais é do que a primeira dualidade primordial que ocorre dentro do âmbito da consciência do ser pleno. E qual é essa dualidade? A dualidade é o ser, a existência e alguma coisa outra que ela mesma. Essa outra coisa, além dela mesma, é chamada Maya, ok? E o Maya se manifesta de modo muito simples. As 3 energias existem para efeitos didáticos, né? No primeiro aspecto da criação, que é o aspecto causal, vamos dizer aqui que quando ela se manifesta em três formações, né? A formação causal, a formação sutil e a formação física material. Então, nesse aspecto aqui, o corpo causal macrocósmico, né? A totalidade, ali não existe nenhuma formação individual de Jiva, porque nós estamos tentando elucidar os primeiros estágios da manifestação do universo. Então, a nível macrocósmico, Maya produz 3 efeitos fundamentais. Esses 3 efeitos são 3 energias, mais literalmente conhecidas como 3 qualidades. Okay? Então, essas qualidades, elas são inerentes a Maya, elas não são inerentes ao ser. O ser é livre de qualquer qualidade, livre de qualquer propriedade, etc. Então, essas 3 energias, essas 3 qualidades, elas aparecem, né, devido a esse poder chamado Maya, e inicialmente, no estágio número 1, muito frequentemente, né, os nossos textos, elas dizem que a primeira formação é a energia chamada, aqui nem se consegue ler, o estágio número 1 é a energia chamada Sattva, que é ilustrada aqui pela cor amarela, né? Essa cor amarela é luz, né? Amarelo ali é escolhida muito provavelmente porque é uma cor iluminante, né? Ou iluminada, né? Quando a gente quer passar os nossos apontos no computador, a gente highlight, a gente coloca, evidencia em amarelo para iluminar, né? Então a luz que revela, né? A luz que conhece, a luz que permite, né? O conhecer, etc., é representada por amarelo aqui. Então, o primeiro estágio é essa formação inicial daquilo que nós chamamos de Sattva. Um minuto, me desculpem, por favor, que veio uma dor de garganta aqui, chatinha. Então, nós temos Sattva, né?
No estágio número 2, ocorre um segundo desenvolvimento de Sattva. Naturalmente, ela produz um outro tipo de qualidade, um outro tipo de propriedade, um outro tipo de energia, que é a energia chamada Rajas, e nesse caso ilustrada pela cor vermelha, né? Energia, né? Ação, Rajas. E a partir de Rajas, né? Sattva Rajas, ocorre uma outra energia, que é a energia representada pela cor preta, né? Que muitas vezes o Ramji gosta de associar essa cor preta com tamas, com aquilo que ele chama de black hole, ou buraco negro, ou buco negro, não sei como se chama em português, porque ali não existe nenhum reflexo de luz, né? Quando a gente usa a cor escura, né, de verão, a gente absorve toda a luz e a gente fica muito calor, né? Porque não existe nenhum reflexo, a energia, a consciência, né, original, pura, ela é totalmente absorvida por tamas. Portanto, tamas é representado por essa cor escura, né? O aspecto que mais tarde ele vem a se desenvolver, né? No físico, né? Vem mais tarde se desenvolver o elemento espaço, que mais tarde ele se grossifica, né, como espaço físico aqui, e através do espaço físico existem outros desenvolvimentos relativos aos órgãos de percepção e de ação, que a gente não vai entrar ainda no mérito. Então, no estágio número 1, Sattva, no estágio número 2, Raja, no estágio número 3, Tamas, né? Então, aparece aqui como se no estágio inicial fosse essa bolinha de luz, que nada mais é do que inteligência, conhecimento puro, né? Por que o estágio 1, Sattva, é associado a conhecimento? Porque nada pode existir sem o conhecimento, né? O conhecimento é a origem de tudo, né? Então, o inteiro universo ele é fundado na ideia, na noção, no conhecimento do universo, né? Do mesmo modo que qualquer objeto que a gente queira produzir, construir, qualquer projeto que a gente queira desenvolver, né, na vida, qualquer coisa que a gente queira realmente manifestar na nossa vida, do ponto de vista até mesmo prático, mundano, material, a gente começa sempre com um conceito, uma noção, uma ideia, um dream, um desejo, né, alguma coisa que deve partir através da ideia, da noção, né? Então, esse primeiro estágio é o conhecimento, né? É a inteligência, o conhecimento de tudo aquilo, né, que já existiu, né, em universos passados, a gente sem querer entrar muito nesse aspecto, né? O corpo macrocósmico causal do universo é um corpo macrocósmico que nunca deixa de existir, ele é sem início, tá? Então, Maya, o corpo macrocósmico do universo, ele é beginningless, ele é sem início, tá? E é sem fim também no seu aspecto macrocósmico. Ele é além de tempo e espaço, ele existe como forma semente. Então, esse corpo macrocósmico, cada vez que um novo universo precisa ser maduro, né, ou pronto para ser projetado, manifestado, ele contém o conhecimento de tudo aquilo, né, que já foi conhecido nos universos passados. Então, isso é o Sattva. Em qualquer criação que a gente faz, o exemplo mais típico é da argila e o artesão que constrói objetos de argila. Esses objetos, eles são fundados primeiro na ideia, na noção, no projeto, né, na construção mental, né, o talento, né, do artesão também, mas tudo parte daquilo que a gente chama muito frequentemente a causa inteligente de qualquer manifestação, a causa inteligente de qualquer criação, seja aquilo que for um objeto de argila, um ornamento de ouro. A causa inteligente é o estágio 1, é o estágio mais primordial. O estágio número 2, né, quando
Sattva começa a produzir a energia necessária de tal modo que essa ideia, essa noção, esse pensamento, esse conhecimento, ele começa a se projetar e se manifestar, né, sempre a nível semente, a nível causal, né? Então, o rajas, essa energia, ela tem que aparecer, porque sem essa energia, qualquer noção, qualquer ideia, ela permanece sempre e somente como ideia, jamais se manifesta. O que não é o caso desse cosmos, desse universo o qual nós observamos, tentamos compreender, experimentamos a nível planetário, né? O nosso planetinho lindo, maravilhoso. Então, sem essa energia, nada pode ser criado, manifestado. Portanto, o Sattva, ele desenvolve uma segunda qualidade, a qualidade capaz de projetar uma ideia, né, em manifestação, e para que essa ideia possa ser projetada imediatamente, Sattva precisa desenvolver a terceira qualidade, né, que é uma qualidade dela mesmo, de Sattva, dele mesmo, de Maya, né? Se a gente começa a dizer que Maya é o cara e Sattva é a feminina, mas não é por aí, né? Então, Tamas é uma sucessão de desenvolvimentos a partir de Sattva que permite que esse universo ele exista, né? Sempre a nível macrocósmico aqui em cima, né? Sempre aqui em cima, eternamente existente, né? A partir desse desenvolvimento. Estágio 1, Sattva, estágio 2, Raja, estágio 3, Tamas, né? Então, uma vez que tudo isso ocorre, e naturalmente isso ocorre simultaneamente, né? A nível macrocosmo, e a nível macrocosmo, esse universo existe eternamente, sempre ali, a nível causal, a nível macrocosmo, tudo permanece ali, né? Absolutamente intangível, né? Não, nada tangível, nada disso. É o potencial, a semente de tudo aquilo, todos os componentes desse universo permanecem ali em sua condição potencial ou semente. Então, Alex, me diz alguma coisa, faça uma contribuição. Adicione alguma coisa. Ou não. Abriu o microfone, Alex. Os estágios são simultâneos, né? Agora, o que me chama a atenção aqui é esse círculo onde tem Sattva, Rajas e Tamas, correspondente ao estágio 2, é isso mesmo? Isso me chamou a atenção também. Posso falar a respeito, ver se o Nagar concorda? Qual é o círculo que eu não sei? Esse aqui? Esse aqui? Sim. Eu ia dizer algo a respeito disso. Então pode dizer. Então, eu estava observando isso, e aí a gente tem ali uma correlação aparente, né, do círculo onde é Sattva puro, que está no alto, e aí o texto está falando da lágrima escura que está ali na altura do estágio 3, Tamas, que vai conformar o espaço no corpo sutil macrocósmico. E eu achei interessante que, quando fala do estágio 2, é como se Rajas, esse desenho, ele sugere que Rajas está ali produzindo o efeito de dinâmica em Sattva e Tamas. Está dinamizando essa manifestação das três energias. Tem uma dinâmica em espiral. O próprio James fala disso no Essência Essência da Iluminação. Tem uma seção de um dos capítulos que é denominado Maya, uma espiral de energia, alguma coisa assim. Porque ele diz ali, né, que Maya é essa manifestação em uma espiral de energia. E a ideia é que essa criação ela tem uma espécie de movimento em espiral mesmo. E a gente observa isso até na maneira como as galáxias estão dispostas, fita de DNA, dupla hélice de DNA, muita coisa do crescimento apical das plantas em espiral também. Enfim, tem uma dinâmica energética em espiral que conforma o universo, né? E me pareceu que isso é para simbolizar isso.
Talvez, eu nunca ouvi essa explicação, ou li essa explicação, mas é uma coisa interessante, porque nós temos esse padrão, esse pattern, né, em diversos outros footprints, né, da criação da matéria, né, dos átomos, etc. Mas aquilo que eu sei de tudo isso é que esse desenvolvimento, como o desenvolvimento de tudo que existe no universo, é sempre do mais sutil até o mais denso, entendeu? Então, aquilo ali é um modo de perceber que Sattva dá origem a Rajas, e then Rajas dá origem a Tamas, né? Então, é por isso que nós dizemos sempre que o objetivo, nós, buscadores de moksha, né, os perseguidores de moksha, né, nós devemos de sempre fazer o processo inverso, né, é converter tamas em rajas e depois rajas em sattva. A gente não consegue, por exemplo, daqui converter tamas em sattva, né, a nível da nossa construção corpo-mente, né? A gente tem que fazer o mesmo percurso. Tamas ser convertido em mais e mais rajas, e rajas, que é uma energia mais sutil, pode ser convertida em sattva. Tá? Então, isso é mais ou menos aquilo que eu conheço dessa dinâmica, que aparece em diversos desses posters, né, desses gravuras que a gente chama, né, das gravuras, né, que começa do Sattva, Sattva desenvolve Rajas, Rajas desenvolve Tamas, Sattva é o mais sutil, Rajas é um pouco menos sutil e o Tamas é aquele aspecto mais denso, né? Mas, naturalmente, esse nível aqui, ainda assim, é tudo muito, muito, muito sutil, né? Nós estamos falando do corpo macrocósmico causal, né, do universo. Então, vamos ver o que o James diz aqui. O gráfico acima mostra a relação entre os elementos sutis e os elementos materiais densos, né? Os sutis, né? Os elementos. Você veja que os elementos eles aparecem aqui, né? Eles não aparecem aqui. Eles são um byproduct, né? Dessa condição aqui, e eles já aparecem mais bem definidos aqui como os tamatras, né? Os objetos em suas formações puras, antes deles começarem a se combinarem, se mesclarem e etc., né? com aquela combinação de proporções. Vamos ver o que diz aqui. Se vocês acharem, não forem de acordo com alguma coisa que eu diga, fique à vontade de sugerir alguma outra ideia, tá? O código de cores deixa claro quais funções e órgãos evoluem a partir de cada guna. Por exemplo, tamas macrocósmicos primordiais, a lágrima negra. Então, aqui ele deixou o tamas aqui como um exemplo. Como exemplo, essa parte aqui, dentro do corpo macrocósmico, a parte tamásica, né? a parte mais densa, né? dessa criação original, né? Como as três energias, né? Tamas, a lágrima negra, né, como exemplo, evolui, né, Tamas evolui para o elemento sutil do espaço, né? Então, ele está dizendo aqui, a gente precisaria de estar voltando para os outros posters para refrescar a minha mente em tudo isso, entendeu? Para explicar melhor isso. É complicado essa explicação. Então, tamas macrocósmicos primordiais, a lágrima negra no corpo causal, a faixa cinza abaixo da linha mais, evoluem para o elemento sutil do espaço. Então, sem querer complicar muito, ele está dizendo aqui que o aspecto tamásico, por exemplo, né, ele evolui, né, para se tornar o espaço, né, dentro desse corpo macrocósmico sutil, né? Então, a formação do espaço, a criação do espaço é derivada
do tamas, tá? Tamas vai gerar o espaço, ok? E depois ele diz que do espaço. O predominante. A faixa azul, então, aparece no corpo macrocosmo denso como a propriedade do som. Então, vamos fazer um salto, um de cada vez. Então, aqui ele diz que do tamas, né, essa parte, né, aqui, ela gera o espaço, e o espaço, por sua vez, a gente não tem nenhuma dificuldade de compreender isso, né? Essa é a parte mais fácil de compreender. Agora, compreender o desmembramento das três energias nos elementos e as proporções e como elas se reproduzem, a gente precisaria, de novo, de estar vendo o outro posto, porque eu não tenho já dificuldade de explicar isso, imagina memorizar isso. Então, aqui é fácil a gente compreender que, na medida que as três energias, né, combinadas, a parte, porque eu não estou me lembrando aqui, a gente vai ter que fazer esse vídeo de novo, eu vou ter que estudar isso realmente mais a fundo, porque o que ocorre aqui é que existe já uma mistura das partes dessas energias, entendeu? Para produzir o espaço. E eu não tô me lembrando de como é que é esse coquetel, mas, em geral, o espaço ele vem a partir desse terceiro estágio, né, que é a grossificação da combinação, né, de Maia. Maia já mais grossificado produz o espaço, produz o ar, produz o fogo, produz a água, produz a terra. E esse espaço ele vai grossificar, né, para se tornar aquilo que a gente chama de o espaço, ele vai tornar o som. Então, veja bem, o que é mais relevante de compreender aqui, sem precisar entrar muito nos detalhes, o que a gente pode também fazer, mas eu me dei conta que eu preciso dar uma boa estudada e ter esse exposto do meu lado para poder explicar como é que isso daqui produziu isso e depois como é que um outro aspecto das três energias produziu o ar, como é que o outro aspecto dessas três energias aqui produziu o fogo, como é que o outro aspecto, isso é explicado em outros opostos, entendeu? O outro aspecto dessas energias, ela produz a água, etc, etc. Então, tem um salto aqui, porque o objetivo aqui era simplesmente de relacionar a relação entre esses elementos primários, os tâmatras, e os órgãos de percepção e os órgãos de ação. E a gente está pulando uma passagem aqui, sem a qual a gente fica mais ou menos perdido. Como é que apareceu o espaço? Mas isso, deixa eu ver aqui. Aí é o que está explicado no primeiro gráfico. No primeiro, por isso, mas eu queria refrescar aquilo para a gente fazer mais um sentido maior, mas eu não me lembro exatamente, entendeu? Mas, fundamentalmente, complexo mesmo. Esse pôster aqui, ele serve a propósito, o objetivo desse pôster é relacionar esses tamatras originais com o desenvolvimento que são os 5 elementos, né? Quando eles grossificam, também não dizem aqui, quando eles vêm daqui para se tornarem elementos físicos, né? O espaço físico, o ar físico, o fogo físico, a água física e a terra física, aqui também já tem um desdobramento de divisão e combinação. Cada um desses elementos, ele doa 50% deles mesmo e assume um quarto dos outros, aí eles criam o espaço físico. O espaço físico já é um coquetel das 5 energias, entendeu? Que aqui é mais fácil de explicar. O que eu não estou me lembrando bem é como as 3 energias, elas criam os tamatras. Isso a gente precisava ver melhor, recapitulando o pôster anterior. Mas, de novo, o propósito principal aqui é o espaço que, quando Maya Shwara, né, o Shwara nesse caso, quando o Shwara produz o espaço, tem naturalmente, como tudo é sempre, né, uma continuidade, né, de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, sempre com um propósito, né,
quando o espaço foi criado, naturalmente apareceu um elemento que foi o elemento derivado do espaço. Qual é o elemento derivado do espaço? Som, né? Então, som chega do elemento espaço, e o espaço para formar o espaço é uma combinação das 3 energias. De novo, eu não estou lembrando bem como é que funciona, mas o som é um desenvolvimento do espaço, e na medida que ocorre o som, imediatamente com o som aparece o órgão. O que é isso aqui? O órgão de percepção. Então, se você cria um universo, se você cria o espaço, e o espaço ele gera aquilo que a gente chama de som, não? Imediatamente, o que a gente precisa? A gente precisa de um órgão perceptor, porque nada é simplesmente criado ali sem um propósito, né? Então, a gente cria o espaço cria o som cria a audição, e a audição permite a nossa comunicação, né? A linguagem humana. Através do som, a gente é capaz de receber as escrituras e compartilhar as escrituras, comunicar, né? Comunicar entre nós mesmos, etc. Então, tudo isso é desenvolvido a partir do espaço. Tá? Então, do mesmo modo, né? Que aqui ele disse que da parte tamásica, né? Se desenvolvia o espaço, como ele diz aqui. Tamas macrocósmicos primordiais, tamas, né? Nesse caso, deu origem ao espaço. Então, quando eu comecei a ver isso, porque eu não dei uma estudada ali, aí eu pensei, ok, tudo bem. E aí o ar vai chegar de onde? Então, quando o ar é criado, né, é produzido, igualmente ele se desenvolve, né? Ele se desenvolve para criar o tato. Como a gente sabe, o ar ele é uma energia, matéria inerte, que não é tão sutil como o espaço, né? O ar ele é palpável, ele é tangível. Quando a gente faz assim, existe uma resistência. Os aviões eles voam porque o ar está ali, entendeu? Resistindo ao avião. Então o ar ele desenvolve aquilo que a gente chama o toque, né? A capacidade do toque, né? O tato, né? O tato que a gente obtém através da pele que cobre o nosso corpo. Então, com o desenvolvimento do ar, criação do ar, o ar desenvolve imediatamente, né? O toque, né? O tato, né? Como a gente diz, o tato, essa percepção, esse efeito chamado tato, né? E o tato desenvolve naturalmente a pele, que é o órgão que nos permite perceber o espaço, né? É a pele. E a pele, como instrumento de recepção, de percepção desse fenômeno chamado, né, o tato, né? A pele é o instrumento, o órgão de recepção, percepção do tato, que, por sua vez, dá origem àquilo que nós chamamos o órgão de ação, chamado as mãos. Tá? Então, isso para descrever o quanto inteligente e lógico tudo essas revelações das Escrituras são. Do mesmo modo, o fogo, né? O fogo, quando ele se desenvolve, né, a partir do espaço, há o fogo. Né? Bom, agora eu me lembrei aqui como é que se desenvolve isso. Ok. Espaço, ar, fogo. Não tenho certeza. Então, o fogo, quando ele se desenvolve, do mesmo modo, ele cria o quê? Ele cria a visão, naturalmente, né? Quando a gente sabe onde tem fogo, tem luz, né? Então, o fogo desenvolve a visão, né? Inicialmente desenvolve a luz, né? A luz desenvolve a visão desenvolve o órgão de percepção chamado olho, né? E o olho, ele desenvolve um órgão de ação chamado pé, né? A capacidade nossa de nos mover, ela é interconnected, né? É conectada
com a nossa capacidade visual, porque a gente precisa ver de tal modo que a gente possa perceber e utilizar através da nossa visão os pés, que é o nosso instrumento que nos permite mobilidade, né? A mobilização nossa é possível através do desenvolvimento do fogo e o desdobramento do fogo com a visão, o órgão de percepção da visão e o órgão de locomoção, as nossas pernas ou pés. Faz sentido? Faz sentido, sim. Né? Okay. Tem essa relação direta, né? Pelas próprias linhas que estão ligando ali os elementos. Sim. Então, seguindo a mesma lógica, né, quando nós temos a formação do elemento da água, você veja bem que o espaço ele é o elemento mais pervasivo, né? O espaço, isso aqui é um outro ponto importante. O espaço entre os 5 elementos, ele pervade todos os outros elementos, né? O espaço pervade o ar, pervade o fogo, a água e a terra. Tá? Quando a gente entra no elemento ar, o ar ele é menos pervasivo, né? Ele pervade o fogo, pervade a água, pervade a terra, mas o ar não é capaz de pervader, né? O espaço, porque o espaço é bem mais sutil do que o ar, né? Então, do mesmo modo, o fogo, ele pervade a água e ele pervade a terra. A água pervade a terra, mas a terra não pervade a água não pervade o fogo. Esse é um outro ponto interessante de compreender. Né? O elemento mais pervasivo aqui é o espaço que penetra todos os outros elementos. Né? Então, quando nós chegamos aqui na água, né? A água é responsável pelo desenvolvimento do paladar, né? A gente é capaz de, através da saliva, né? A água é que nos permite o órgão sensorial, o desenvolvimento do órgão sensorial chamado paladar. Né? Se você soubesse, as pessoas que têm algumas doenças, elas ficam com a boca seca, elas não têm mais a capacidade de sentir os sabores, entendeu? Então, a água, ela desenvolve o efeito chamado paladar ou gosto, né? Através da boca, né? A saliva, né? A língua, etc. Então, a água, ela desenvolve esse efeito desenvolve o órgão de recepção ou de percepção desse efeito, que é a língua, né? A língua em contato com a saliva, etc. Sem saliva também não se consegue sentir esses sabores, né? Então, e que é relacionado a um outro elemento, a um outro órgão, nesse caso, o órgão de ação, chamado o sexo. Aí é que é um pouco mais difícil de visualizar a conexão, entendeu? A água dá origem a esse fenômeno chamado o gosto, os sabores, né? A capacidade nossa, né? De receber os sabores, cria esse órgão de percepção, né? Chamado a língua, e desenvolve o aparato sexual. Na verdade, o sexual ali é reprodutivo. Tá? O sexual é o órgão reprodutivo, que é um órgão de ação, de multiplicar a espécie. Né? Esse órgão reprodutivo, ele é todo ele originado desse elemento água. Convém lembrar que a água aqui é uma combinação de espaço, ar, fogo e água, porque o espaço, o ar e o fogo, eles permeiam a água, né? Então, é um elemento, né, composto dos outros 4 elementos também. Então, isso dá origem ao órgão de ação, o órgão de reprodução sexual, né? O gosto e a língua. E a terra, por sua vez, o último exemplo, né? Ela produz o quê? O cheiro, né? O efeito, né? A terra tem todos esses cheiros, né? Naturalmente, assim, não, a água também tem cheiro. Não tem. Se tiver algum cheiro é porque tem alguma impureza
tem algumas partículas, né, dentro, né, mas a água pura não deveria ter nenhum cheiro, né? Mas a água, a terra, nesse caso, a gente sabe que tem cheiros fortes, né? Uma delícia, né? Uma delícia caminhar no bosque, porque você vai caminhando. Dizem que faz um bem enorme caminhar no bosque por causa desse contato, né? Um cheiro que existe, né? Em toda a mata, todos aqueles elementos, né? Químicos naturais que servem, né? De propósito, né? De revigorar o corpo, etc. Então, a Terra dá origem a um fenômeno chamado cheiro, que, por sua vez, requer um instrumento perceptivo chamado nariz, que, por sua vez, desenvolve um instrumento, o órgão de ação chamado o ânus, que é o nosso aparelho, né, de defecato, excretor, nosso excretor, entendeu? A terra, tudo aquilo que quando a gente come o alimento, a gente está comendo o aspecto material do planeta, né? A gente está comendo realmente o elemento terra, né? Que é uma combinação dos outros elementos, mas ela é grossificada como terra. Quando a gente come aquilo, a parte puramente material é rejeitada, né? Na excreção, né? Na defecação, né? Então, através desse órgão de ação, a gente elimina, né, esse aspecto, né? Os outros aspectos da alimentação, elas são absorvidos para a nutrição e para a mente também, mas o aspecto terra em cada alimento que a gente come, produz isso. Tem o cheiro, aí desenvolve o órgão de percepção, a gente chama o nariz, e o órgão de excreção, chamado o ânus. Então, gente, fez algum sentido tudo isso? Agora, eu fiquei um pouco mal porque eu queria explicar melhor esse salto daqui até aqui, e de repente vai convocar um outro meeting para a gente fazer isso melhor, ou a gente deixa assim mesmo. Não sei se descobrimos aquela passagem naquele último meeting nosso, entendeu? Deixa eu ver o que o James diz mais aqui, porque o James não entra muito nesses detalhes. Ô, Nagar. Sim. Basicamente, estava dando uma recapitulada aqui para Pantikarana, para Kriya, né? E o que ele vai falar é que os Tanmatras é matéria primordial na qual tamas predominam. Mas esse é o... não, mas só para tentar fazer Não, só esse é o anterior ou o próximo? É o anterior. Então, para fazer o link com esse, o que parece ser a conexão, né? A gente tem a lágrima negra do Tamas, e ele vai informar aqui que essa matéria primordial na qual Tamas predomina, ela vai conformar primeiro o elemento espaço, que é como se fosse a gente não entende como matéria no senso comum, mas o espaço é uma prakriti, é matéria, né? É a plataforma, vamos dizer assim, onde vai ocorrer todo o universo. Então, essa matéria... Me faz um favor, repete a primeira frase no início do pôster anterior, quando você começou a falar da formação dos Tamatras. Ele diz que os 5 elementos sutis, né? O espaço, ar, fogo, água e terra, surgem da matéria primordial na qual Tamas predomina. Sim. Então, isso são os Tanmatras. Sim, As 3 energias, elas se recombinam em diferentes proporções e vão formar primeiro o espaço e depois ar, fogo, água e terra, né? Sim. Agora eu me lembrei que os Tamatras, eles são uma formação do aspecto tamásico das 3 energias, entendeu? Em composições diferentes. Isso. Entendeu? Então, o aspecto tamásico Agora, isso que eu não estou lembrando, se é o aspecto tamásico dos elementos aqui, em forma causal, é que cria o espaço, o aspecto
Não, eu vou ter que recapitular. Tem nas aulas do Paramartananda que ele explica muito bem isso. Sim, é porque assim, Naga, pelo que eu tô entendendo de estar olhando bastante para esses posters nos últimos dias, quando a gente fala das 3 gunas, é interessante até como você estava falando ali, né? Sattva, Rajas e Tamas. A gente tem Tamas como algo que é mais denso do que Rajas e Sattva ainda mais sutil do que os dois, né? Então, Tamas é como aquele elemento que aquela energia que conforma a matéria mesmo, que densifica, né? Conforma a matéria. Rajas cria a dinâmica, transforma tudo, e Sattva conhece ambos, conhece a matéria e conhece as coisas em transformação, né? Então isso é basicamente a natureza das 3 energias. E aí, como matéria, é Tamas que vai evoluir o aspecto material mesmo de toda a criação, né? Então os Tanmatras, como ele fala aqui, é a matéria primordial aonde Tamas predomina. O que eu não estou conseguindo lembrar bem, Fábio, é como essas 3 energias, o aspecto tamásico das 3 energias, entendeu? Elas desenvolvem os tamatras, né? Ele não explica isso. Ele não explica, mas eu já. Ah, tá. Viveka Shoda no Panchadasi, eu cobri isso no meu seminário na Índia, e até mesmo o Viveka Shoda na Índia, eu cobri isso, e nas aulas do Paramartananda ele cobre isso também. É isso que eu gostei muito, embora a maioria das pessoas não gostam desse tipo de coisa. Na Índia as pessoas dizem, não, chato, para. É bem técnico também. É muito técnico, e você tem que ficar com a cabeça assim para poder realmente, porque é muito sutil e muito inteligente todo o modo, entendeu? Como é feito. Mas é um bom exercício intelectual, porque você, entendeu? Vai afiando o seu intelecto, né? Sim. Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou dar uma estudada nesse material melhor, porque o James, ele também, ele em geral, ele não entra nesses detalhes. Aqui, olha, ele explicando esse pôster, por exemplo, ele passa mais ou menos por cima, ele mostra esse primeiro exemplo, né, do Tamas macrocósmico desenvolvendo o espaço e o espaço desenvolvendo esses órgãos aqui embaixo, né, essas funções desses órgãos. Aí depois ele disse que, do mesmo modo, os outros 4 elementos restantes evoluem da mesma maneira. Este ensino é chamado Kariya Karana, Vada Prakriya, causa e efeito, e a ideia é que o efeito, o que experimentamos aqui, é apenas energia das gunas em uma forma particular. A ideia é treinar sua mente para ver através das camadas materiais densas e sutis das gunas. As gunas, por si só, não são particularmente interessantes, a menos que você esteja tentando transformar sua mente. Nesse caso, é um conhecimento essencial. Mas se seu objetivo é transcender as gunas, a presença das gunas indica a existência e a consciência, seu verdadeiro ser, porque as gunas não existem independentemente, elas surgem de Maya Shwara, que é a consciência, seu verdadeiro ser. Assim, você pode entender que tudo o que você experimenta, você mesmo. Então, ele acaba colapsando tudo como ser, e sem entrar nos detalhes realmente do desenvolvimento das tamatras e como os elementos se compõem. Em geral, o James evita entrar nesses assuntos, porque ele muito frequentemente ele diz que não é relevante ao autoconhecimento, e as pessoas acham chato em geral, tá? Então aqui ele não entra muito nesse assunto. A divisão é a recombinação dos elementos sutis para produzir matéria física, não é o fim da sequência da criação. Então, naturalmente, quando a gente fala de elementos, são os elementos primários, né? Do ponto de vista védico, os elementos primários são esses 5, né? Espaço, ar, mas esses elementos primários, eles simplesmente vão produzir elementos secundários e outros elementos químicos, e essa diversidade enorme, né, de composições, de
de alóis, né, ou de, como é que a gente diria, de formações, né, que originalmente elas sempre foram criadas a partir das três energias. Três energias, 5 elementos primários e depois todos os outros elementos, até a nossa tabela de elementos físicos, químicos e etc. Né? Mas isso é para descrever o fato que o James também evita entrar nesse aspecto mais técnico. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui na... Onde é que está? Espera aí. Esse pôster aqui. Se você quiser, eu posso compartilhar daqui também. Eu estou com os dois abertos aqui no meu computador. Mas aí eu não vou poder botar o mouse, né? Não. Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui uma coisa. Putz, agora aconteceu uma coisa que eu não estou... Para você... Eu estou querendo... Ah, não. Ok, I got it. Algumas vezes eu faço isso. Ok. Ok. Aí você vai mudar, né? Você vai mostrar o outro. Não, mostrei mesmo. Esse aqui é o outro, né, Fábio? Isso. Então, vamos ver se recapitulando um pouco isso aqui. E a gente tem a consciência, né? Awareness, a existência, a linha de Maia. Aí, visto de um ângulo diferente, nós temos as três energias que aparecem abaixo da linha de Maia, né? Aqui nós temos Nirguna, nenhuma guna e saguna, né? A formação das gunas, as três gunas. Aqui tem uma demonstração interessante, uma ilustração que mostra que cada energia ela existe, mas já misturada com os outros. Não existe nada absolutamente puro abaixo da linha de Maia. As três energias elas já existem misturadas com as outras. Isso é uma coisa que eu vi claramente do Paramartananda e do Ramji também. Sattva dá origem ao corpo sutil, Raja dá origem aos pranas e os órgãos de ação, que requerem muita energia, né? Os órgãos e as pranas, e as tamas, né? Que é a composição das três energias, veja bem, as três energias, mas aquela parte de Maya, aquela parte do corpo macrocósmico causal, que é dominada por tamas, ela dá origem àquilo que a gente chama os tamatras. Então, os tamatras é a parte predominante de tamas, que é a parte de Maya, parte desse Prakriti, né? Ou é a consciência, quando ela reflete em Maya, a Maya dominada por tamas, ela cria o mundo físico-material através do desenvolvimento das três energias, elas produzem os tamatras, e os tamatras se recompõem depois para formarem os elementos físicos através dessas proporções aqui, né? Então, aquilo que eu estou querendo, que aquele outro, o posto seguinte que evidenciou para mim é que tem uma passagem que falta, que aqui também não esclarece, que eu precisaria de realmente ver, é que esses três aspectos aqui, essa combinação das três energias aqui, elas produzem os elementos primários, Mas como isso aqui produziu os três elementos primários, eu não estou me lembrando de como dá, entendeu? Como as três energias predominadas por Maya, esse passo do desenvolvimento de Qua, daqui a aqui, não estou me lembrando como explicar. Mais ou menos, ele não explica mesmo, ele só diz que os tamatras
são destinados para fundamentar toda a experiência, né? Então é como se fosse a matéria base, assim, para corpo sutil, para os órgãos de percepção e de ação. Sim. Mas, por exemplo, que é sempre tamas com diferentes proporções, tamas predominantes com diferentes proporções de rajas e sattva para conformar os 5 elementos. Mas existe uma ciência, existe uma lógica por trás disso, e eu já abordei isso em outras classes, e vendo o pôster depois esse que nós fizemos antes, aí ficou claro para mim que faltava aquela passagem ali para compreender melhor esse desenvolvimento, a formação das tamatras. Eu vou ficar devendo isso, e a minha sugestão é que, de repente, a gente dê uma passada rápida na aula de sábado, para a gente não precisar de fazer tudo isso de novo, né? Ok. O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. É só aquela passagem ali das 3 energias, né, dominadas por tamas que produzem ou que originam, né, os 5 elementos primários puros. Aqui eles são puros, entendeu? Antes deles dividirem e recombinarem para grossificarem e formarem os 5 elementos físicos, né, que é uma composição já dos 5 elementos. Aqui, quando a gente vê terra aqui, é terra misturada com os outros 4 elementos, e assim cada um desses. O espaço também, eu acho que, se eu me lembro bem, o espaço, quando ele chega aqui, ele também existe como a metade dele é espaço, e a outra metade é 12,5%, 12,5%, aí isso define. Tudo aqui embaixo já é essa combinação de 50% com 12,5% dos outros elementos. Mas o que está faltando realmente é compreender o desenvolvimento dos tamatras, e como eu disse, eu posso dar uma pesquisada, uma estudada, e a gente fala um pouco disso no sábado. Eu acho que naquele site Explore Vedanta tem um charts fazendo a demonstração disso. Deve ter sim. Eu lembro de já ter visto. Aqueles meninos ali, eles me disseram 3 anos para montar aquele website. Muito legal. 2, 3 anos de trabalho, e eu não sei se eu falei com vocês, eles estiveram no meu primeiro seminário na Índia. Sim. E a Samadhi, a dona daquele website, a pessoa que fez é um rapaz indiano que mora ali em Mumbai, e essa dona que mora na Rússia, uma russa, né? Olha que cópia. Se encontraram na Índia, trocaram ideias, né, nessas viagens na Índia, encontrando James Swartz, e eles ficaram amigos lá na Índia, em Tiruvannamalai, e através da internet eles começaram a trabalharam por 2, 3 anos para fazer tudo aquilo. Então ela é a pessoa russa que, quando veio no meu primeiro seminário na Índia, ela pediu para o seminário no ano seguinte para mim vir vestido de laranja. Você lembra que eu falei? É gente boa, ela, muito gente boa, muito total, assim. Legal. Ok. Olha, eu acho que lá na Era Védica a gente devia ser uma turma assim de cosmólogos e astrônomos, tentando decifrar tudo isso. A gente está se debruçando, né, no tema profundamente. Somos os 3 fanáticos do Vedanta. Ninguém vai ficar interessado no nosso grupo. Ninguém esse vídeo vai ser o menos visto. Ninguém vai ser. Cara chato. Falando dessas coisas. Então é isso, Alex. Eu estou já atrasado para o meu jogo. É uma partida. A Juventus está jogando com o Real Madrid. Bom, muito bom. Ok. Bom jogo. Então tá, queridos. Então você fecha para a gente aí a aula. Estou dando stop na gravação. Dá uma saudação a todos que vão ver. Saudação para todos.
e vão ter a paciência de ver até o final. Alex, a gente fez só esse aqui, eu queria ter feito um outro. Então, quando você tiver vontade, eu queria ter feito esse outro aqui. Não, esse é muito simples. É mais em relação ao Jiva. Eu vou mostrar para você qual outro que eu queria ter feito hoje também. Só um minutinho. Então, eu vou dar o stop aqui e aí a gente prossegue no próximo.